Boa noite, Angola. Com estes assuntos para hoje, Seleção Nacional apurada para o CHAN de fevereiro do próximo ano. Palancas Negras perderam diante do Lesoto por 1-0. Problemas de saúde mental tornam-se cada vez mais preocupantes em Angola e demandam resposta urgente das autoridades. Números de doadores de sangue voluntários em Angola continuam muito aquém do esperado pelas autoridades sanitárias. Vladimir Putin pede desculpas pelo trágico incidente no espaço aéreo russo e expressa profundas condolências às famílias das vítimas. Angola, o Girassol Jornal começa agora. Mais uma vez, boa noite, Angola. O país está no CHAN 2024, que será realizado de 1 a 28 de fevereiro do próximo ano na Tanzânia, Uganda e Quênia. Apesar da derrota dos Palancas Negras diante dos Crocodilos do Lesoto por 0-1, o nosso país está no CHAN fruto da vitória na primeira mão fora de casa de 2-0. O golo solitário do Lesoto foi apontado por Kamate aos 32 minutos de penalti. Pedro Gonçalves, selecionador do Nacional, frisou que o nosso 11 falhou na realização. Vamos agora chamar o nosso colega António Matamba, que tem mais atualizações sobre o jogo de hoje. Matamba, boa noite. É consigo. Boa noite. Angola perdeu por uma bola sem resposta aqui no Estádio Nacional 11 de novembro, num jogo de segunda mão, um jogo de resposta à qualificação ao campeonato africano reservado aos jogadores que militam nos campeonatos internos. No campeonatos internos, no caso, o CHAN. Angola, apesar da derrota, está qualificado ao campeonato, ao CHAN do próximo ano, que acontece em 3 países, nomeadamente o Quênia, Tanzânia e também no Uganda. 1-0. Angola vale-se da vantagem nesta altura conseguida no jogo da primeira mão em Durban, África do Sul, em que Angola venceu por 2 bolas sem resposta, com golos de Meg e também de Caporal, jogador que nesta altura comanda o gira-bola no que diz respeito à artilharia. É um jogo que teve basicamente um sentido. Na primeira parte, Angola criou várias oportunidades para abrir o marcador. No entanto, os nossos jogadores pecavam naquilo que era o capítulo da finalização. Numa jogada inocente, o jogador da seleção nacional, no caso o defesa da seleção angolana, Lito, tocou de forma involuntária o jogador da seleção de Lesoto e causou uma grande penalidade que foi convertida aos 32 minutos pelo jogador, o extremo do Lesoto, Kalaken, que deixou o resultado na primeira parte em vantagem à seleção visitante de 1 bola. Na segunda parte, mesmo com algumas substituições efetuadas pelo técnico da seleção nacional, Pedro Gonçalves, o volume do jogo continuou a pertencer à seleção angolana. No entanto, o resultado de 1-0 a desfavor da nossa seleção não mais se alterou. Nesta altura, Angola perdeu, mas está qualificada ao CHAN melhor do próximo ano, que será realizado em 3 países, como referimos dentro de instantes. No caso, Quênia, Ghana, Quênia, Uganda e também na Tanzânia. O resultado fica para a história. Desta feita, a seleção do Lesoto nos confrontos diretos já tem 3 vitórias contra 9 da nossa seleção e há ainda pelo meio 3 empates. Pedro Gonçalves já está a falar à imprensa para resumir aquilo que foi esta derrota da nossa seleção nacional. No entanto, os pormenores melhor deste resultado negativo, que marca também o encerramento do ano civil no que o futebol diz respeito das nossas seleções, o ano civil no caso de 2024. Vamos desenvolver nos próximos serviços de informação desta casa que pertence a todos nós, à Rede Girassol. Saudações e continuação de um bom Girassol Jornal. Obrigado, Matamba.
E chegou a instantes à nossa redação uma mensagem do Ministro da Juventude e Desportos que passamos a citar. Hoje celebramos com orgulho a nossa quinta qualificação para o CHAN, um marco que enaltece a qualidade dos jovens futebolistas angolanos que militam no girabola e reforça a necessidade de continuarmos a investir na melhoria da nossa competição interna. Com a nossa presença garantida no CHAN 2025, a realizar-se em fevereiro no Uganda, Tanzânia e Quênia, renovamos o compromisso de uma preparação sólida e eficaz com o objetivo de representarmos dignamente o nosso país nesta importante montra internacional, onde já alcançamos o estatuto de vice-campeões em 2011 no Sudão. E para comentar o jogo da Angola dos Outros, está connosco o Aniceto Moquinto. E vou passar a conversa com o Aniceto. Aniceto, muito boa noite. Também é da casa. O que representa esse jogo? Boa noite, Adilson, e boa noite a esse telespectador. De facto, uma derrota que não fica bem para aquilo que foi o sucesso da nossa seleção ao longo dos 365 dias, apesar embora ainda o ano não tenha terminado, mas esta foi a nossa última partida oficial, um ano coroado com muitas vitórias pela nossa seleção e queríamos nós fechar com a chave de ouro, tal conforme tem sido dito na Gíria, vencer esse jogo em casa e garantir o apuramento para o CHAN. É verdade que esta derrota não belisca aquilo que são nossos objetivos, que era a qualificação, porque conseguimos este êxito com a vitória do jogo da primeira mão na África do Sul por 2-1 e este 1-0 de forma alguma belisca o nosso principal objetivo. Quais foram os pontos falhos neste jogo? Tivemos mal a nível da finalização. Penso que Angola produziu futebol suficiente para poder sair deste jogo com uma vantagem, mas a nível da finalização tivemos mal, não soubemos capitalizar o grande volume de jogo que tivemos e as situações de golos que nós criamos. Em algum momento senti que houve alguma ansiedade excessiva por parte dos jogadores que queriam marcar cedo, mas em contramão foi o adversário que naquela situação de grande penalidade conseguiu fazer o único golo da partida. Podemos dizer que Angola dominou a eliminatória, não? Bem, tivemos bem, apesar da derrota, mas depois chegou um momento que era importante controlar o jogo para que o adversário não se galvanizasse e não chegasse ao segundo golo. Ali sim teria complicado aquilo que era o nosso principal objetivo, que era garantir a qualificação. Todo o resto, penso que são situações que acontecem. Aliás, sabíamos que o adversário, fruto da derrota da primeira mão, viria a Luanda, a coalição bem estudada, iria nos impor algum rigor no seu jogo, procurando ao máximo vencer essa partida, porque também tinha o objetivo de apurar. Penso que valeu o resultado do jogo da primeira mão. O de hoje, seguramente, é para esquecer. E que balanço faz dos nossos palancas negras nesta etapa toda? Olha, neste ano civil, dizer que foi um balanço positivo. Angola, com este jogo, realizou o 24º jogo entre amistosos, jogos de apuramento para o Mundial e também para o CAN, dos quais Angola teve apenas 3 derrotas com esta. A primeira derrota foi aquela nos quartos finais no CAN, diante da Nigéria por 1-0. Depois perdemos em março diante do Marrocos, num amistoso também por 1-0. De lá para cá foram 15 jogos sem perder e acabamos por perder no nosso 16º golo. Angola produziu inclusive muitos golos, marcamos 36 golos em 24 jogos, uma média aproximada de 1,5 golo por cada jogo, contra 13 golos sofridos, com este que sofremos hoje, o que significa que tivemos uma safra bastante positiva, onde conseguimos o apuramento inédito, porque não perdemos, não é? Não perdemos no apuramento para o CAN, conseguimos ganhar a COSAFA, conseguimos agora o apuramento para o CHAN e ainda temos chances de poder apurar para o próximo Mundial. Agora vamos olhar para o CHAN, já para a previsão para 2025. Qual é a sua opinião? Quais
digamos, dos jogadores, na sua opinião, serão ou terão melhor probabilidade de serem convocados pelo selecionador nacional Pedro Gonçalves? Bem, eu penso que a base de Pedro Gonçalves será esta que fez os 2 jogos. Penso que são aqueles que estão a evoluir bem a nível do próprio campeonato e dão maior garantias para poder fazer um bom CHAN. Pena é o nosso campeonato vai estar parado daqui por conta mesmo deste CHAN que acontece apenas no mês de fevereiro, mas alguém entendeu que tinha que interromper já o campeonato, o que seria uma boa praça de observação para o selecionador ir buscar aqueles que pudessem também brilhar nas suas equipas para reforçar esse mesmo plantel. Não havendo gira-bola nesta fase, claramente Pedro Gonçalves vai ter que se apegar muito neste jogo, nesta seleção que fez estes 2 jogos e seguramente olhar para um ou outro que ele já vem acompanhando ao longo da época. Bem, podemos dizer que a nova direção da FAF estreou com derrota, não? Bem, nós sabíamos que a Seleção Nacional, apesar de ter feito o brilharete neste ano, mas sabíamos que a qualquer altura ia perder. Mas quis o destino, que foi logo após a tomada de posse desta nova direção da Federação Angolana de Futebol, mas julgo que não belisca aquilo que é o objetivo definido pela própria Federação. Tanto a cessante, que quis ir ao CAN, e essa que chega também consegue este apuramento, porque, aliás, a vitória, inclusive, do jogo da primeira mão, tinha sido já acompanhada por esta direção, mesmo na altura ainda não ter tomado posse, mas já havia parte dessa estrutura a acompanhar, o que significa que eles também tenham mérito nesta qualificação para o CHAN. Moquinto, obrigado. É sempre esclarecedor o que traz para nós em termos de desporto. Obrigado. Nós seguimos ainda com o desporto. O candidato da lista B, Mário Joaquim, venceu as eleições na Federação Angolana de Voleibol e assumirá o cadeirão no quadriênio 2025-2028. A sala de reuniões do Comitê Paralímpico Angolano foi o local escolhido para as votações do novo líder do cadeirão máximo da Federação Angolana de Voleibol. Divulgados os dados provisórios num dia que as eleições estiveram equilibradas, a lista B, liderada pelo Sr. Mário Joaquim, esteve à frente, com 7 votos, contra 5 da lista A, liderada por Emanuel Fernandes. O vencedor, Mário Joaquim, mostrou-se feliz com o processo eleitoral, prometeu fazer o melhor para que a modalidade cresça ainda mais. Todo o processo sem imagem é nulo. Logo, com a vossa presença, clarificou mais aquilo que foi o ato que foi dirigido e muito bem dirigido pela Comissão Eleitoral. Não temos motivos de reclamações. Até agora, correu tudo dentro de um padrão lindo. E felicito mais uma vez a Comissão Eleitoral. O nosso processo para aquilo que é o quadriênio 2025-28 cinge-se, na verdade, em renascer o voleibol como é o nosso chavão que sempre fomos apresentando. Ou seja, precisamos tirar o voleibol dos níveis que estão e levá-lo aos patamares que, de facto, merecem excelência para o voleibol. O voleibol sempre foi uma modalidade muito bem praticada e hoje em dia, nos cálculos que fizemos de levantamento, temos mais de 500 pessoas a praticar voleibol nos finais de semana. É muita gente a praticar voleibol para não termos uma organização muito boa no voleibol. Então, vamos dar o nosso máximo para garantir que, de facto, o voleibol se mantenha firme e estável. No lado da lista A, Emanuel Fernandes, cabeça da lista, mostrou que não há reclamações e considerou o processo limpo. Bom, eu não diria infelizmente. Seria infelicidade se fosse para acabar o voleibol. Como não é para acabar o voleibol, mas sim para dar continuidade ao vôlei, acredito que felizmente para eles, que foram os vencedores, acho que, bem, pelo menos aquilo que é a primeira impressão, é que foi tudo feito da forma mais limpa possível. Depois de Geraldo Valentim Domingos, presidente cessante, Mário Joaquim se tornou no 4º presidente da Federação Angolana de Voleibol, que tomará posse nos próximos dias. Os moradores do bairro Caop A, município de Viana, estão preocupados com a progressão de uma ravina na localidade. Segundo eles, a ravina já provocou a morte de algumas pessoas e pode chegar até a Estrada Nacional 100. O que antes era um caminho para a circulação de pessoas e mercadorias, hoje tornou-se uma ravina que serve de parque de diversão para as crianças. Os moradores do bairro Caop A, município de Viana, estão preocupados com a progressão de uma ravina. Não importa a hora que nenhum vizinho dorme, todo mundo fica de fora a ver qual é a parede que vai cair. Conforme estão a ver a minha parede,
O meu quintal suportava 7 carros, agora nenhum carro entra. E cada dia que passa é grave, não sabemos o que vamos fazer. Até não precisa cair muita chuva, devemos ser um bocado, devemos levar sempre uma parede. A terra está muito fraca, aqui passa muita água aqui. Já fizemos de tudo, aqui já levamos entulho, fomos também aquele entulho ali, eu que transportei com o meu carro, para ver se os carros passassem, mas não está a dar jeito. Praticamente nós aqui na Caupia estamos a passar por uma situação muito crítica, que as nossas ruas praticamente estão a acabar. Nossa rua passava carro, moto, caminhão, de uma hora para outra, ravina abriu. Estamos péssimos praticamente. Vem nos ajudar. Meu povo, estamos a pedir, mesmo o povo, vem mesmo só nos ajudar, só estamos a pedir socorro realmente. Face a este cenário, um grupo de adolescentes criou uma passagem aérea improvisada para permitir a locomoção da população. Se 4 horas a pegar, colocar a ponte aqui ninguém passa. E quando nós colocamos a ponte, pedimos contribuição de 100 kwanza para nós também aumentar aqui nos sacos da vala. Nem todos dão, também nem todos têm. E os que não têm, nós ajudamos mesmo para passarem, porque não sou obrigado. Os que têm podem deixar, os que não têm podem passar. E a situação mesmo daqui está mesmo mal. Depois das últimas chuvas que caíram em Luanda, em consequência da ravina, mais de 10 casas caíram aqui no bairro Caupia, município de Viana, situação que preocupa os moradores desta localidade. Do jeito que vocês veem a casa, está mesmo mal, até fui obrigado a evacuar as minhas filhas para a casa da avó por causa da chuva. Se não fosse uma tapalha que trouxe as máquinas aqui nessa rua, tirou todas as carcaças que estavam dentro da vala, então provocou todos os danos. Esta ravina começou a partir do bairro 11, onde coordena a nossa camarada Júlia, não é? Olha que esta ravina já está quase a chegar à Estrada Nacional. Tem ceifado muitas vidas, sobretudo alunos, não é? Muitas das vezes quando está a cair chuva, já houve carros aqui que a corrente levou-se para outro lado. A criminalidade é outro assunto que também preocupa os moradores. Essas saídas e entradas têm afetado muito no âmbito a criminalidade, na qual nós pedimos bastante a intervenção do Estado com máxima urgência nesta mesma ravina. Na madrugada de hoje tivemos a ocorrência de 7 casas, na qual foram assaltadas. Uma das casas assaltaram e violaram a filha da mesma residência. Esta ravina tem influenciado muito quanto à criminalidade. Olha que os jovens quando roubam escondem, a ravina é esconderijo dos mesmos jovens. Olha que nós temos um grupo aqui de vigilante comunitário. Se apoiassem esse grupo, que muito no passado fizeram para que a criminalidade aqui neste bairro Caupia baixasse, mas depois quando se baixou a ordem, não é que fez com que nós baixássemos, olha aqui a criminalidade neste bairro multiplicou. Sobre este assunto, tentamos contactar a administração municipal de Viana, mas sem sucesso. Políticos, governantes e empresários falam dos projetos que deverão ser prioridade de implementação no próximo ano. Os nossos interlocutores falaram à margem da cerimónia de cumprimentos de fim de ano ao casal presidencial. O político e presidente da FNLA, Nini Ansimbe, espera que em 2025 o governo preste mais atenção na precariedade das famílias angolanas. Para o também deputado à Assembleia Nacional, se há um setor onde o governo deve priorizar os investimentos, é o social. O setor social conforme está. A economia não está boa. O setor social, como é que os angolanos estão a viver? Miséria total, na pobreza. Para modificar. Devemos ter a esperança. A esperança é a última coisa para morrer. E espero que no próximo ano vamos fazer melhor. A provedora de Justiça Flor Bela Araújo garante que para o ano novo a instituição que dirige vai apostar no aumento de quadros e na melhoria da remuneração. Nós temos como desafios o alargamento dos serviços provinciais a mais algumas províncias, o aumento dos salários para os funcionários da Provedoria de Justiça.
O empresário do ramo hoteleiro Ramiro Barreira considera que o executivo tem vindo a evitar esforços para a melhoria do setor, mas defende que é preciso fazer mais. Quanto à aprovação em Conselho de Ministros de um projeto de criação de plano de desenvolvimento turístico do Mussulo, o hoteleiro entende que chega em uma boa hora. Há muitos resorts no Mussulo. A nossa proposta, sempre junto do Governo, é que o Mussulo se transforme verdadeiramente numa plataforma do turismo em Angola. É importante que as pessoas que têm casas no Mussulo, que as casas estão fechadas, transformem aquilo em residências de hospitalidade. Portanto, e é importante que se criem as condições para que isto aconteça. Agora, a luz ter chegado ao Mussulo também vai aligerar imenso, diminui os custos, tanto de luz como da água, e aquilo passa a ser um negócio muito viável, porque sem luz, sem água, o negócio, os custos operacionais são muito altos. Penso eu que este é o bom caminho e é o caminho para continuarmos a trabalhar, e o Mussulo é das nossas ilhas que têm grandes capacidades para hospedar pessoas, de infraestruturas, e é uma coisa muito bonita. Temos que aproveitar tudo o que temos de melhor para lançarmos o turismo em Angola. Por seu turno, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, referiu que vão continuar a apostar na capacitação e na captação de mais investimentos para o setor. Atribuímos vários blocos, tanto no mar como em terra. Temos projetos de grande envergadura, como é o projeto Agogo, que esperamos também que inicie a produção em breve. Temos o projeto Caminho, que é aqui a sul de Luanda, portanto bloco 20 e 21, também exige muitos investimentos. Temos uma série de blocos no Namibe, que estão na fase de exploração. Temos os blocos em terra, que também estão nesta fase. Temos uma atividade intensa por parte da agência nas bacias sedimentares interiores. Portanto, esperamos bastante investimento na atividade petrolífera e mineira. Governantes, políticos e empresários perspectivam 2025 como um ano de oportunidades para Angola nos mais variados setores. A diplomacia económica desenvolvida pelo governo angolano, sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço, foi nesta sexta-feira enaltecida pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Tomou a palavra na cerimónia de cumprimentos de fim de ano ao casal presidencial. A cerimônia começou com a habitual apresentação de cumprimentos de fim de ano ao casal presidencial, num ato que teve lugar no Salão Nobre do Palácio da Cidade Alta. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, acompanhada do seu esposo, foram os primeiros a apertar a mão do chefe de Estado e da primeira-dama da República. Depois, seguiu-se o jantar, ocasião aproveitada pela vice-presidente da República para endereçar uma mensagem ao presidente João Lourenço e à sua família. Esperança da Costa reconheceu o esforço desenvolvido pelo estadista para a pacificação da região austral do continente. Por outro lado, a governante elogiou a diplomacia econômica que tem sido implementada pelo titular do poder. Excelência, esta época representa uma oportunidade para reflexão em torno dos desafios superados e as realizações alcançadas, sempre com o honroso compromisso de servir o nosso povo. O ano de 2024 voltou a exigir de Vossa Excelência a adoção de medidas corajosas e estruturais no domínio econômico, do ambiente de negócios e do setor social. Esperança da Costa disse esperar que no ano que está prestes a começar, o Presidente da República redobre as suas ações visando a melhoria das coisas sociais. Vossa Excelência continuou a privilegiar a boa governação, o rigor e a transparência nos atos públicos, o combate à corrupção e à impunidade, para além da adoção de medidas destinadas a diversificar a economia, moralizar a sociedade, fortalecer a diplomacia e projetar uma nova imagem de Angola no mundo, com o firme propósito de conduzir o nosso país ao desenvolvimento sustentável. Excelência, a história colocou em vossa mão
a responsabilidade de inaugurar um novo ciclo da nossa vida coletiva, que inicia com a comemoração dos 50 anos da nossa existência como nação independente. Na recente mensagem de fim de ano de Vossa Excelência, o povo angolano recebeu com profundo regozijo o apelo ao renovar de esperanças e ao estreitar de laços entre todos os angolanos no reforço da paz e da unidade nacional. Reafirmou que vai continuar a trabalhar para o bem-estar dos angolanos. A governadora de Cabinda pede a colaboração de todos os cidadãos para o desenvolvimento da província. Susana Abreu fez tal pedido a quando da cerimónia de cumprimentos de fim de ano na província. A governadora de Cabinda recebe cumprimentos de fim de ano. A cerimónia teve lugar no Palácio do Governo e contou com a presença de diversas entidades que compõem a sociedade cabindense. A governadora Susana Abreu aproveitou a sessão para anunciar o que foi feito: o saneamento básico, melhoria nos serviços da saúde, vias de acesso. Foram algumas das áreas que mereceram destaque. Dentre as várias atividades desenvolvidas ao longo de 2024, temos a destacar a entrada em funcionamento do Centro de Saúde Chueca, com capacidade de 35 camas, dispondo de diversos serviços, tais como salas de parto, urgências médicas e outros serviços que vêm dar uma nova esperança às comunidades que vivem na localidade de Chueca. Destacamos a entrada em funcionamento deste ano no Centro de Abastecimento Gravítico de Água no Quiçoque, que é pela primeira vez uma comuna, dentro das 14 aldeias, tem um abastecimento de água potável em toda a extensão da comuna. Quanto à energia, também foi concluído o projeto de construção da linha de média tensão e baixa, com postos de transformação, sendo o primeiro na Estação Agrária de São Vicente, o segundo na zona de reprodução de alevinos e o terceiro na fazenda, de uma das grandes fazendas a nível da nossa província. O próximo ano é de muito trabalho. Susana Abreu afirma que os desafios são enormes. Para vencê-los é necessário a colaboração de todos, independentemente da sua ideologia partidária ou credo religioso. Mas vale realçar que nada disso será possível, de certeza absoluta, sem o apoio genuíno de cada um de nós aqui presentes e de toda a população em geral. Certamente, aguardamos a conclusão das obras do terminal de águas profundas do Caio e a refinaria de Cabinda, que certamente trarão mais empregos e vão também trazer um outro dinamismo na economia da nossa província. Portanto, faço um apelo à união, vamos continuar a trabalhar lado ao lado, com determinação, que 2025 seja um ano repleto de realizações coletivas, que possamos construir juntos uma Cabinda mais forte e mais próspera. A governadora Susana Abreu está confiante na colaboração da sociedade para o desenvolvimento da província de Cabinda. Um brinde a todos nós. O município do Lovoa, na província da Lunda Norte, concentra potencialidades que se estendem por toda a sua extensão territorial. Possui clima favorável, solo fértil e próprio para o desenvolvimento de atividade agrícola em grande escala. Mais de 800 hectares de plantação de milho, feijão e soja estão em fase final de colheita, o que torna possível no município do Lovoa a implementação do Plano Nacional de Fomento do Grão, Plano Grão. O município mais novo do país está a dar passos firmes na implementação do Plano Nacional de Fomento do Grão, Planagrão. Aqui, nesta fazenda de iniciativa privada, mais de 850 hectares de milho, feijão e soja já se encontram em fase final de colheita. Segundo estimativas da Direção Municipal da Agricultura, Pecuária e Pescas do Lovoa, mais de 2.000 toneladas destes cereais poderão advir deste celeiro. Nós queríamos determinar o seguinte: na parte do milho, nós temos esperança do rendimento da produção de 1.200 hectares, toneladas do resultado do campo. E na parte de soja é 850
825 toneladas do rendimento que pode vir desse campo, que pode totalizar 2.025 toneladas de produtos diversos, que são o milho e a soja. O responsável realçou que o volume de produção de produtos agrícolas vai impulsionar o crescimento do município e contribuir para a redução da fome e da pobreza. É um celeiro verdadeiro que pode reduzir ou que vamos combater seriamente a fome aqui no município do Lova, na Lunda Norte, incluindo todo o país inteiro e os países vizinhos. E essa empresa trabalha com os jovens locais. Trabalham de uma forma temporária, trabalham e voltam e recebem o seu salário no fim da semana. E o administrador municipal do Lovo, Antônio Mussumari, que lança o convite à classe empresarial nacional e estrangeira a investir na localidade, realça que o projeto agrícola configura-se em um dos maiores da região leste do país. No norte, para além de diamantes, tem outros recursos. Temos uma terra arável para a agricultura e é o que estamos a demonstrar. E também estamos a responder ao chamamento do Comando da Presidente da República em ter investimentos para as localidades. É o que estamos a fazer e vocês viram, né, que nós temos um dos maiores projetos agrícolas a nível do país, provavelmente a nível do país e da nossa região. Nós vamos fazer com que não haja fome aqui na Lunda Norte. E aproveito a oportunidade também para convidar os empresários deste ramo agrícola que é para visitarem a nossa província, em particular do Lova, para ver o que é que nós temos que é para a produção agrícola. A primeira fase da colheita da soja, de acordo com Antônio Mussumari, está prevista para janeiro de 2025. Felizmente, já em janeiro, segundo a empresa que está a trabalhar, em janeiro já haverá a primeira colheita de soja. E é dizer que isto só foi possível por causa do chamamento que nós fizemos a algumas empresas e eles responderam positivamente. Então estão aí, são mexicanos menonitas, neste momento são lá 8 famílias, vão vir mais. Então estamos a aproveitar os microfones, as câmaras da TV Girassol para que todos aqueles empresários angolanos que tenham seu dinheiro, que queiram fazer agricultura, o futuro do país está na agricultura. A Fazenda Lavoura Esperança, que está a ser desenvolvida por cidadãos mexicanos menonitas, conta com a mão de obra de mais de 2.000 famílias camponesas. A Fazenda São Silvestre, que pretende produzir frangos, mostra-se em parte condicionada devido à falta de energia elétrica e financiamento para produzir mais de 40.000 frangos. Com capacidade para albergar mais de 40.000 aves, a Fazenda São Silvestre, na cidade de Benguela, irá nos próximos tempos produzir frangos em número considerável, de acordo com um dos responsáveis do projeto. Inicialmente, um projeto virado para a produção de ovos, mas agora com o apoio da NAVI e essa associação, né, que está a vaticinar-nos a acordar esse gigante adormecido que vocês veem aqui atrás, estamos esperançosos, né, para o início desse projeto. Numa altura em que o executivo é que vem a nós atrás e nos impulsiona a trabalhar, é uma mais-valia, não só para nós, né, que temos vontade de trabalhar, como para o benefício do nosso geral. Nós aqui temos a capacidade para abrigar nas 2 naves, ao todo 40.000 aves, criadas de uma forma rasteira. Né? Então já pode ter mais ou menos uma ideia em termos de frango quanto é que nós estamos a falar. É uma quantidade estrondosa. Com 2 naves com capacidade para produzir 20.000 aves de frango cada, o empreendimento poderá gerar mais de 25 postos de emprego. Bem, de trabalhadores diretos aqui eu tenciono estar na média dos 25 a 30 trabalhadores diretos numa primeira fase, obviamente. Bem, nós nessa altura estamos a recitar um apoio na onda dos 250 a 300 milhões de kwanzas e com certeza com o valor destes, deem-nos pouco tempo que será óbvio os resultados. Por sua vez, este responsável da ANAVI enaltece para já a intenção dos empresários em revitalizar a estrutura avícola que já serviu para a produção de ovos. Mais um operador do ramo que também precisa de apoios, mais uma infraestrutura com enorme potencial
para fazer parte do consórcio e, obviamente, alavancar o setor da produção de frangos, infelizmente com imensas dificuldades e que, portanto, o grito de socorro também chegou-nos às portas. Portanto, estamos aqui a falar de uma infraestrutura, portanto, denominada de Pérolas do Cavaco, com 2 naves para a produção de frango em escala. Estamos a falar de cada uma delas 20.000 frangos, mas que infelizmente não consegue arrancar a produção, não só por falta de insumos, tais como a ração, ou milho e a soja, mas porque não tem energia elétrica. Portanto, numa altura em que temos o ramal de energia a 300 metros da fazenda. É para isto que serve, ao que servirá o nosso mapeamento, é para isto que estamos a fazer este inventário, para aferir então o nível de dificuldades que cada um dos promotores tem no momento. Temos consciência que são inúmeras, mas que cada um com os seus problemas, tal como se diz de forma muito corrente, e nós vamos obviamente levar essas preocupações muito a sério para garantir que no âmbito do que são as políticas do Consórcio Nacional de Frangos para a dinamização da produção, estas preocupações sejam oportunamente atendidas. Benguela poderá ganhar um projeto de produção de frangos localizado na zona do Cavaco, na cidade capital da província. O número de doadores de sangue voluntários em Angola continua muito aquém dos esperados pelas autoridades sanitárias. De acordo com o chefe do Serviço de Apoio ao Diagnóstico Terapêutico do Hospital Municipal do Quilamba-Quiache, que beneficiou de 200 bolsas de sangue de profissionais de saúde do Centro Médico Moisés, as doações continuam a ser maioritariamente garantidas por doadores familiares. Atualmente, o percentual de dadores voluntários em Angola, segundo dados das autoridades sanitárias, é inferior a 1% da população. Diante desta situação, que afeta negativamente as unidades hospitalares públicas, profissionais de saúde e quadros administrativos do Centro Médico Moisés doaram 200 bolsas de sangue ao Hospital Municipal do Quilamba-Quiache. A chefe do Serviço de Apoio ao Diagnóstico Terapêutico, Ana Costa, sinalizou a importância do ato solidário face à atual realidade de dadores voluntários que estão cada vez mais escassos nos hospitais. Estávamos a precisar principalmente do sangue, não é? Sabe que o sangue é procurado nas unidades, visto que agora para se encontrar doador voluntário não é fácil, conseguimos mais através dos doadores familiares. Além do nosso funcionário, que são cerca de 120, mobilizamos também alguns pacientes fiéis a nós, são cerca de 300 pessoas que são mobilizadas. Hoje, vamos doar, mas já está se doar. Está prevista doar mais de 200 bolsas. Para além da doação de sangue, alguns pacientes internados no hospital especializado do município do Quilamba-Quiache foram agraciados com bens diversos para a higiene corporal e não só. Vai ajudar quem forma, né? É já um bem de agradecer. Não contávamos com isso. Devemos agradecer. Que Deus ajude essas pessoas que estão vindo ajudar, as senhoras que estamos aqui no hospital, os doentes. E agradecemos. Muito obrigada. Moisés Du destacou os grandes objetivos da ação solidária em véspera de Ano Novo. O objetivo principal é dar amor ao próximo. Nós trabalhamos durante um ano ao lado desse hospital e pensamos que no fim deste ano o Grupo Medical Moisés, sendo um grupo do povo, um grupo mais próximo da população, passamos aqui a dar um pequeno gesto para mostrar que nós se preocupamos com a vida dos outros seres humanos como nós. É um significado louvável e vieram salvar uma vida. Não só hoje é um dia de bênção, digo assim, porque é o segundo grupo que chega aqui. Já recebemos a Associação dos Taxistas, e agora estamos a receber a Clínica Moisés, que não é fácil uma clínica reunir e criar uma atividade dessa para vir doar e solidarizar com os pacientes aqui no hospital. A ação solidária contou com mais de 300 voluntários do Grupo Medical Moisés.
De facto, a doação de sangue pode salvar vidas humanas. Vamos agora para o primeiro intervalo da edição de sábado do Girassol do Jornal. Volte connosco. Renovados votos de boa noite, Angola. Um grupo de cidadãos em Benguela dedicava-se ao roubo de parafusos, anilhas e outros itens de segurança da linha férrea dos caminhos de ferro de Benguela. Foram mais de 500 peças apreendidas que eram comercializadas nas casas de passagem. Os cidadãos vandalizavam a linha férrea dos caminhos de ferro de Benguela na circulação Lubito-Benguela, onde extraíam porcas, parafusos e estes em caixas com esta chave. Depois de extraídos, os objetos eram vendidos em casas de pesagem por cada quilograma a 100 kwanzas. Estes cidadãos foram detidos no Cabambe, primeiramente por uma ação da população, depois a Polícia Nacional juntou-se a toda uma ação desenvolvida já pela população e numa combinação perfeita, os 3 cidadãos foram então detidos e deles apreendidas mais de 540 peças de fixação da linha férrea. Estamos aqui a falar de anilhas, porcas e também uma placa onde se assenta um parafuso e toda uma estrutura para dar firmeza na linha férrea. A polícia tem informações de que os roubos desses objetos de segurança da linha férrea do CFB têm sido frequentes. Daí, o despoletar de diligências para o desmantelamento e apreensão de mais peças roubadas. Do trabalho feito, identificou-se que no bairro Capilongo, em determinados locais, os mesmos armazenaram uma quantidade também bastante substancial que, na sequência investigativa, hão de ser apreendidas pelo DIP, que já está pronto para darem sequência. Portanto, há todo um trabalho investigativo com vista a desencorajar esta prática, com vista a sustentar a acusação sobre estes 3 cidadãos. Portanto, 2 subtraíam os parafusos, as porcas e toda uma estrutura férrea que se destina à fixação de todo o caminho de ferro, que subtraíam com uma chave que também está apreendida, e o menor, ou seja, o cidadão de 20 anos de idade, dedicava-se a comprar todo esse objeto no valor de 100 kwanzas para depois revender num outro valor de 150 kwanzas, e assim era o movimento deste negócio ilícito, deste comportamento bastante reprovável. Conhecido por José Chilula, o integrante do grupo de 3 detidos na primeira esquadra em Benguela, justificou a fome como uma das causas da vandalização da linha férrea. Somente digo que é mesmo a fome, não tenho como fazer. Por isso que eu fui desarrascar só um bocado disso aqui, que para poder mais ou menos resolver qualquer seja a minha situação. Não tem noção do perigo que isso pode causar? Sim, eu sei. Isso é próprio. Perigo mesmo, sim. É mesmo perigoso, é crime mesmo. Mas pensando nisto mesmo, mesmo o demônio que nos empurra lá, 3 dias, 4 dias sem provar nada, a pessoa tem que se dirigir mesmo lá, é a única solução que eu tinha. Polícia Nacional e apreensão de 500 peças de segurança da linha férrea do CFB, extraídas por um grupo de cidadãos no troço Benguela-Lubito. Os problemas de saúde mental estão a tornar-se cada vez mais visíveis em Angola e demandam uma resposta urgente por parte das autoridades. Nesta sexta-feira, durante o primeiro encontro denominado Reconectar e Avançar com Saúde Mental, especialistas defenderam a necessidade de uma intervenção abrangente e efetiva que culmine na criação de políticas públicas robustas e eficazes para garantir o bem-estar mental dos cidadãos angolanos. No contexto angolano, segundo a psicóloga Maria Kiala, existem indícios de alguns problemas preocupantes de saúde mental que se refletem em problemas sociais. Falando à margem do primeiro encontro denominado Reconectar e Avançar com Saúde Mental, que teve lugar na Mediateca do Kazenga, a psicóloga Maria Kiala aponta como exemplo casos, ainda que em números reduzidos, de adolescentes que cometeram suicídios em consequência da pressão social que sofreram. Por exemplo, no hospital onde eu atendo,
aparecem muitas pessoas com muitas dificuldades, com muitos problemas mentais, alegam sempre que as situações que nós estamos a vivenciar no nosso país, principalmente no que concerne a subida da cesta básica. Todas as faixas etárias, né? Por exemplo, ontem eu atendi um menino um adolescente de 17 anos e que alega que os problemas familiares, a cesta básica, a alimentação em sua casa não é adequada, é por esta causa que ele costuma usar as drogas estupefacientes. A especialista que defende o exercício do diálogo no seio familiar para contornar os índices da doença aponta alguns sinais que evidenciam problemas de fórum mental. Quando a pessoa está a isolar-se, está a ter muitas queixas, falar muito, são os sinais. Falar muito de morte ou dizer assim, muitos deles dizem que eu estou aqui, mas não faço nada. Tudo que eu faço não tem valor. As pessoas não me dão valor. Então são sinais e essas pessoas devem ficar alertas. Porque não por ser pai ou por ser mãe que nós somos dono da vida dessa pessoa. Não. É importante que nós primamos no diálogo com os nossos filhos, conversarmos, que muitas famílias angolanas não fazem. Achamos necessário sairmos à rua, estarmos diretamente com a população e escolhemos o município do Kazenga para então podermos estar diretamente com a comunidade, ouvir a comunidade e até perceber quais é que são, no fundo, as preocupações maioritárias. Porque no município temos respostas de continuidade, nós estamos a fazer agora a consulta gratuita hoje de psicologia e psiquiatria, mas a ideia é que os munícipes do Kazenga procurem depois das consultas que terão aqui um seguimento para aquilo que é psicologia, para aquilo que é psiquiatria e que não tenham receio de pedir ajuda. Então o projeto Mentes Conscientes vem abraçar esta responsabilidade que acaba por ter a área da saúde aqui do município. Fímia Kifinamene é técnica de enfermagem e convidada ao evento, destacou a necessidade da juventude aprofundar os conhecimentos sobre a saúde mental. Atividades assim são muito positivas para a nossa saúde mental, porque estamos numa sociedade, não é, de muita perturbação. Todo mundo conhece como é que é Angola, como é que é a cidade de Luanda e não só. E de facto nós jovens precisamos de conteúdos assim. E o administrador municipal adjunto para a área política e social do Kazenga, Constantino de Almeida, disse que a nível do município há ainda muito trabalho por se fazer para orientar a população sobre a importância de uma boa saúde mental. Nós temos situações do ponto de vista comportamentais ao nível das nossas comunidades e que nos chamam alguma atenção da necessidade de termos maior trabalho, maior aproximação das nossas comunidades, melhor orientação na perspectiva da saúde mental, na perspectiva do aconselhamento psicológico. Portanto, isto é uma avaliação genérica e pensamos que nos próximos dias nós vamos trabalhando nesta perspectiva, sobretudo por via das nossas unidades sanitárias. O encontro organizado pelo projeto Mentes Conscientes reuniu na Mediateca do Kazenga sociólogos, psicólogos, estudantes e membros da administração municipal do Kazenga. Mais de 150 crianças do Centro de Acolhimento Amigos da Comunidade estão hoje a comemorar o Natal Solidário promovido pelo Ministério do Ambiente. O objetivo é partilhar com as crianças noções básicas sobre prevenção do meio ambiente. O Natal Ecológico e Solidário começou com a concentração dos pequeninos no Centro Associação Amigos da Comunidade, na Zona Verde do Benfica, onde estiveram reunidas mais de 150 crianças. A iniciativa combinou o espírito natalício com a sensibilização ambiental, ensinando às crianças noções básicas de preservação do meio ambiente por meio de conteúdos audiovisuais preparados para os petizes. O Ministério do Ambiente vem hoje trazer uma celebração do Natal, o Natal Ecológico, uma atividade que já é realizada há muitos anos. Este ano trouxemos esta
nuance especial, fomos ver um filme e temos agora essa confraternização com o almoço, a entrega dos presentes, mas também é realçar que todas as crianças, toda a comunidade precisa de educação ambiental. Já está a ser feito um grande trabalho a nível das escolas, mas a nível dos centros infantis, mas todas as crianças do nosso país têm direito à educação e dessa feita também a sensibilização e a educação ambiental. Com relação a essa atividade, foi pensada com carinho especial, com foco para a biodiversidade, por isso fomos ver então o filme Rei Leão e eles gostaram muito. Existente há 3 anos, o centro formado por jovens escuteiros dá assistência a famílias carenciadas, juntando educação, alimentação, saúde e outras necessidades. Apesar disso, as dificuldades apertam cada vez mais. As dificuldades em tempo de crise é mesmo fome, né? E também tem algo que a nós é motivo de muita preocupação, é a questão do registro. Porque, só para terem ideia, nós temos nesta altura 150 crianças praticamente, mas nem destes têm registro. Por quê? Porque os pais também não têm. Essa zona, né, é uma zona que nessas obras eles acabam importando gente da região sul, que é para cuidar das obras. E acontece que estes têm os filhos que não são registados, porque muitos deles também não têm registro. E como sabem, o Sistema Nacional nesse momento está fechado o registro de adultos. Por mais que nós vamos atrás, mas ainda estamos limitados, porque os pais também não têm. Então a nossa principal dificuldade é precisamente a questão do registro, porque hoje até tem uma escola próxima já, que no ano passado não havia, mas não podem no ensino normal também, porque não têm o registro. E alimentos, sobretudo, mas dia a dia alguma coisa temos conseguido suprir. Quanto à falta de acesso à escola por falta de registro, no fim do encontro, a diretora do Ambiente garantiu. O Ministério do Ambiente é um setor transversal. Nós temos diversas estratégias e políticas que convergem e trabalhamos com os outros setores. E o Ministério da Justiça será então também aquele a quem vamos levar essas preocupações com relação ao registro, porque todos aqueles que não têm o registro também não contam para o país e logo estão fora do sistema de ensino, no caso das crianças, mas são também cidadãos, também têm influência no ambiente, também contribuem, portanto, devem ser abraçados e devem merecer então o seu registro. A alegria ficou estampada nos rostos das crianças que, no fim do dia, não esconderam a satisfação de ter comemorado o Natal ecológico. Sim, gostei muito do dia de hoje. Gostei muito da decoração, das visitas e pelos tios também. Sejam bem-vindos à nossa escola e que voltem mais. Sim, estou adorando. Gostei do apoio deles. Estudamos, cantamos, aprendi a fazer o bem. Crianças do Centro Associação Amigos da Comunidade celebram o Natal ecológico. Agora, a página internacional. Vladimir Putin pediu desculpas pelo trágico incidente ocorrido no espaço aéreo russo e expressou profundas condolências às famílias das vítimas em conversa telefónica com o presidente do Azerbaijão, segundo um comunicado do Kremlin. Em conversa telefónica com o presidente do Azerbaijão, Vladimir Putin pediu desculpas pela queda do avião da Azerbaijão Airlines no dia 25 de dezembro, matando 38 pessoas e deixando feridos 29 sobreviventes, mas não assumiu responsabilidades. Putin lamentou o incidente e expressou profundas e sinceras condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos, da nota ao comunicado emitido pelo portal da presidência russa. O Embraer 190 da Azerbaijão Airlines voava da capital do país Baku para Grozny, a capital regional da República Russa da Chechênia. O avião de passageiros do Azerbaijão tentou repetidamente pousar no aeroporto de Grozny, mas segundo o Kremlin, naquele momento, Grozny, Modoxy e Valdevax foram atacados por veículos aéreos não tripulados de combate ucranianos e os sistemas de defesa aéreos russos repeliram esses ataques. Putin disse ainda ao presidente Ilhan Aliyev que foi aberto um processo de investigação criminal. O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal nos termos do artigo 263 do Código Penal, violação das regras de segurança no trânsito e operação do transporte aéreo. O Kremlin afirma que ambas as autoridades, russa e azeri, trabalham em conjunto com representantes do Gabinete do Procurador-Geral e do Comitê de Investigação da Federação Russa. Os serviços relevantes da Rússia, Azerbaijão e Cazaquistão cooperam estreitamente no local do desastre, perto da cidade de Akatau, concluiu o comunicado.
A sonda solar Parker da NASA conseguiu efetuar a maior aproximação ao Sol, confirmou a agência espacial. Os cientistas esperam que os dados da Parker os ajudem a compreender melhor o porquê que a atmosfera exterior do Sol é centenas de vezes mais quente do que a sua superfície. No início desta semana, a sonda passou a uma distância recorde de 6 milhões de quilómetros da estrela escaldante, no centro do Sistema Solar. A NASA recebeu uma mensagem de tudo limpo da Parker na quinta-feira à noite, confirmando que tinha sobrevivido à viagem. Lançada em 2018 para observar o Sol de perto, a Parker passou a voar diretamente através da sua atmosfera exterior, conhecida como coroa. A Parker é a nave espacial mais rápida alguma vez construída pelo homem e atingiu velocidades de 690 mil km/h na sua maior aproximação. Está equipada com um escudo térmico que pode suportar temperaturas intensas de até 1.370 graus Celsius. Os cientistas esperam que os dados da Parker os ajudem a compreender melhor a razão pela qual a atmosfera exterior do Sol é centenas de vezes mais quente do que a sua superfície e o que impulsiona o vento solar, a corrente supersónica de partículas carregadas que se afastam constantemente do Sol. A Parker Solar foi desenvolvida como parte do programa Living with a Star da NASA para explorar aspectos do sistema Sol-Terra que afetam diretamente a vida e a sociedade. De volta à atualidade nacional, foram hoje apresentados os governadores das novas províncias do país, quando, resultantes da divisão do território do Cubango. José Martins e Lúcio do Amaral garantem trabalhar em projetos sociais com vista a alavancar o desenvolvimento dos territórios que passam a dirigir. O abraço, que simboliza a união e o selar da aliança de uma governação conjunta para ver crescer e desenvolver as novas províncias do Cubango e quando o governador do Cubango conhece bem o território, pois durante 3 anos dirigiu a extinta província do Cubango, facto que viu nascer a mais nova província do Cubango. Para a sua governação, José Martins alinhou 4 pilares que entende serem fundamentais na garantia do bem-estar da sua população. Nós elegemos 4 pilares fundamentais. O primeiro é trabalharmos no desenvolvimento do capital humano. O segundo, e agradeço desde já mais uma vez a estar ao meu lado o meu companheiro ministro da Construção, é para construirmos e melhorarmos as infraestruturas que a província do Cubango tanto precisa, sobretudo as infraestruturas viárias. O terceiro é melhorarmos a prestação dos serviços sociais às nossas populações, nos setores fundamentais como a educação, a saúde. Quarto e último é aumentarmos a produção agrícola para garantirmos a suficiência alimentar e segurança alimentar também das famílias da região do Cubango. E no seu primeiro dia, nas vestes de governador do Cuando, saltou aos olhos do governante Lúcio do Amaral necessidades voltadas ao setor das águas e energia. O governador do Cuando tem igualmente na sua agenda a exploração das potencialidades da região. A prioridade das prioridades são as vias de comunicação. Em segundo lugar é a questão da energia. Terceiro é a questão da água. Sei que aqui o município, a estação de tratamento e captação de água está sendo construída e ainda não está concluída. Então nós vamos tratar de trabalhar com as estruturas afins para que eles possam dar com maior celeridade a conclusão desse sistema de água, a questão da saúde, a questão da educação. E depois também vermos
que atividade econômica esta população desenvolve para que a gente possa dar os apoios necessários. A institucionalização das novas províncias foi presidida pelo Ministro da Administração e Território, Dionísio da Fonseca. Pretendemos promover a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Isso será feito por via da implementação de várias iniciativas, vários projetos de investimentos públicos, dos mais diversos setores que compõem o Executivo, particularmente o setor que é nevrálgico para o desenvolvimento desta província, que é o setor das obras públicas, nomeadamente a construção das estradas. Não é possível assegurarmos um desenvolvimento harmonioso do país se não tivermos as veias, as artérias que ligam os territórios devidamente em condições para que seja possível promover o escoamento da produção, que eu sei que aqui o lado do Cubango, como o lado do Quando, já estão a produzir com muita força. Não é verdade? Portanto, precisamos dessas estradas para o escoamento da produção, mas também para que os nossos profissionais dos vários setores possam estar disponíveis nas localidades e promoverem o desenvolvimento integrado de todo o território nacional. Dionísio da Fonseca, em representação do Presidente da República, durante a institucionalização das novas províncias do Quando e Cubango. Vamos informar o país e o resto do mundo. Fique sempre ligado à TV Girassol. Por agora é um curto intervalo, voltamos logo a seguir e volte connosco também. Até já! Renovado votos de boa noite, seja bem-vindo à terceira parte do Girassol Jornal, edição de sábado. E começamos esta parte com a personalidade da semana. Hoje é alguém muito conhecido por nós. Ismael Mateus, renomado jornalista angolano, é a nossa personalidade. O jornalista perdeu a vida em outubro deste ano num acidente de viação. Ismael Mateus Sebastião, ou simplesmente Ismael Mateus, nasceu no Sambizanga, província de Luanda, capital de Angola, a 6 de julho de 1964 e morreu de acidente de viação na mesma cidade, a 1 de outubro deste ano, aos 60 anos de idade. Oriundo de uma família metodista, Ismael Mateus, também conhecido por Mafo pelos mais chegados, foi escritor, jornalista e membro do Conselho da República. Foi igualmente um dos fundadores e secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, quadro da Rádio Nacional de Angola, antigo diretor do Instituto de Formação de Administração Local, IFAO, e professor universitário. Neste ano de 2024, Ismael Mateus abraçou o projeto da TV Girassol com o programa Visão de Ismael Mateus, que era exibido todas às sextas-feiras, a partir das 21 horas. Neste espaço, jornalista, comentador, analista sociopolítico e líder de opinião, fez inúmeras abordagens sobre todos os fenómenos sociais e políticos do nosso país e não só. Igualmente, no Visão de Ismael Mateus, o lendário comunicador sempre caracterizou os seus pontos de vista com imparcialidade, humanismo, críticas construtivas e sugestões execuíveis, além de grande profundidade analítica, baseada geralmente em conceitos científicos. Formado em jornalismo em 1981, Ismael Mateus escreveu para vários jornais, entre eles Angolense, Cruzeiro do Sul, O Novo Jornal e Jornal da Angola. Do universo de livros escritos por Ismael Mateus constam Bué de Bocas, em 1992, Queda de Bartolas Matias, no ano 2000. Já por ocasião do 25º aniversário da Independência Nacional, Ismael Mateus coordenou a coletânea de textos Angola, a Festa e o Luto. Em 2001 publicou Os Tempos de Iacalaiá. Em 2022, UNITA, Que Futuro? Em 2003, Sombras de Guerra, Experiências do Sentir. Em 2005, Laços de Sangue. Em 2011, O Cidadão Ismael. Em 2016, Paixões e Desencantos. Em 2018, e Vidas de Mafumeira. Em 2022.
Ismael Mateus, o intelectual, era também um apreciador da cultura e da música angolana, africana e universal. O cidadão, como gostava de ser tratado, deixou um legado profundo para todos que lidaram com ele, nomeadamente deputados, académicos, estudantes universitários e, sobretudo, jornalistas. A maior parte dos jornalistas angolanos da geração dos anos 80 até a presente tiveram muitos momentos com o ilustre Ismael Mateus. Até sempre, mestre. Muito obrigado pelos ensinamentos. O seu legado está perpetuado entre nós. Lágrimas de dor e tristeza, Ismael. Sempre, como disse o Bravo da Silva. A festa tradicional de fim de ano, intitulada Show da Virada, está de volta a Luanda. Mais de 30 artistas nacionais que cantaram e encantaram os palcos ao longo deste ano estão a prestigiar o evento com as suas atuações na Baía de Luanda. Vamos ao encontro do nosso colega, jornalista Ernesto Jaime. Jaime, boa noite. Como está o ambiente por aí? Boa noite, Adilson. Boa noite à audiência que nos acompanha a esta hora no Girassol Jornal. O ambiente que se vive aqui na Baía de Luanda é de festa, é de alegria. Como faz referência, mais de 30 artistas nacionais vão poder pisar este palco. Um palco que, de resto, já está a ser por Anderson Mário, artista também renomado da nossa praça musical. É importante referenciar aqui que a Baía de Luanda acolhe então esta edição do Show da Virada após este mesmo show estar ausente, no caso ter outras paragens aqui neste local. Fala-se da presença de mais de 30 mil pessoas aqui neste local para vibrar, obviamente, com os seus artistas favoritos. Este show da virada que, de certa forma, acaba por ser um encontrar de gerações de artistas nacionais quando olhamos para o leque de artistas que vão pisar este palco, como Matias Damasio, Pérola, Chelsea Dinorapo, Tom Rose, bem como Anderson Mário, que neste momento atua com as suas canções que fazem, de certa forma, vibrar o público. E vou a conversa com alguém aqui. Boa noite. Está a gostar do show? Sim, estou a gostar. Qual é o artista que espera atuar nessa noite? É Anderson Mário. É o Anderson Mário. É muito fã? Sim. Vamos à conversa com mais alguém. Também é fã de Anderson Mário? É fã também de Anderson Mário? Olha, ele é um grande cantor e gosto muito dele. Além de Anderson Mário, quem mais espera atuar neste palco? Ari. Só os dois? Não. O C4 Pedro. C4? Sim. Muito obrigado. Foram então essas as palavras que podemos arrancar aqui de algumas pessoas, um público que veio também aqui a assistir e vibrar com os seus favoritos. Como fizemos referência, este show acaba por ser um encontro de gerações e todos estes cantores vão deixar o seu perfume artístico, por assim dizer. Este show da virada começou já da tarde, às 16 horas. Já vários artistas pisaram aqui neste palco, que está bem à frente de mim, como por exemplo Viola Araújo, que esteve em palco bem antes de Anderson Mário. O ambiente que se vive aqui é de festa, é de muita euforia. Este show, a previsão de terminar até menos à madrugada, é o que se diz, pelo menos, e vamos então continuar aqui a acompanhar este show. E obviamente que este é o retrato
retrato que podemos fazer aqui da Baía de Luanda, num show da virada que reúne mais de 30 mil pessoas. As imagens são de Josimar Manuel, Ernesto Jaime. Boa noite. Boa noite, Jaime, a toda a equipa que acompanha o show da virada. De nossa parte, é tudo. Obrigado por estar connosco nas edições de sábado do Geração Jornal, ao longo de 2024. Esta é a última edição de 2024. Espero contar consigo nas próximas edições de 2025. Feliz Ano Novo e próspero Ano Novo para si e para a sua família. Fique bem, Angola. Até o nosso próximo encontro. Boa noite.